Sinal de alerta aqui em Andradas com a contaminação de algumas crianças pela Covid-19 nesta semana. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com a Ana Beatriz Saceron, ela que é gerente de Vigilância em Saúde aqui em Andradas. Bia, muitas pessoas estão preocupadas, né, que teve essa notícia, né, de algumas crianças contaminadas pela Covid-19 aqui em Andradas recentemente. Tem algum vínculo com a volta às aulas, principalmente agora no particular? A relação com o número de casos de crianças com sintomas respiratórios se deve principalmente agora ao período do frio. Isso já é esperado todo ano. Mas no período de pandemia, os cuidados devem ser sempre redobrados, a preocupação ela é maior. Sempre tivemos casos em crianças. Desde o início da pandemia, nós tivemos até hoje, né, um boletim que fechamos dia 29 de maio, foram 54 casos de crianças. A questão é que muitas crianças não são testadas por resistência do próprio pai em querer realizar o teste nessa criança, principalmente porque são sintomas leves. Não tivemos nenhum caso de agravamento desse caso, necessidade de internação ou de intubação. Então, como o caso ele é mais leve, muitos pais tratam os sintomas respiratórios sem a realização do teste. Diante desse aumento do número de casos, sabendo que temos uma variante que atinge pessoas mais jovens na cidade, os pais começaram a autorizar um pouco mais a realização desses testes. Então, nessa semana, um dia da semana, nós tivemos no materno 17 crianças testadas. Mas a incidência sob controle. Foram apenas 4 casos confirmados positivos dessas 17 crianças que passaram pelo teste e nenhum desses casos relacionados ao vínculo epidemiológico escolar. Então, não tinha nenhuma relação de uma criança com outra criança ou de qualquer tipo de professor que tenha tido aí sintomas ou confirmação que estava no vínculo escolar e que pudesse ter transmitido de um para o outro. Esses vínculos, eles são familiares. Essas crianças testadas, elas tinham pai e mãe positivos em casa e no teste foi verificado que a criança também tinha. Então, dessas 4 crianças, sendo 2 e 2 irmãos, né? 2 irmãos de uma família e 2 irmãos de outra família. Então, por enquanto, com esse acompanhamento contínuo da vigilância epidemiológica com as escolas, com as turmas que retornaram às atividades presenciais, nós não tivemos nenhum vínculo epidemiológico de transmissão da Covid-19 dentro do ambiente escolar. Então, a preocupação é em casa. Então, as pessoas precisam ter um cuidado redobrado também com as crianças. Pais com sintomas, pais positivos, estão tendo aí crianças com sintomas. Então, diante de qualquer sintoma, nunca mandar para a escola naquelas turmas que estão hoje autorizadas ao funcionamento presencial. Agora, vale realçar que as escolas, né, particulares que voltaram às suas aulas, né, essas turmas que foram autorizadas, essas escolas são fiscalizadas. Elas são. Na verdade, foi feito um trabalho antes da abertura, um plano de contingenciamento protocolado no Serviço de Vigilância Sanitária do município. Elas passaram por uma fiscalização prévia, elas são acompanhadas, elas são monitoradas pelo Serviço de Epidemiologia, que trabalha junto com o Serviço de Vigilância Sanitária, então é Vigilância Sanitária e Epidemiológica, e também são sujeitas a fiscalizações constantes. A comunicação ela é efetiva entre os diretores de escola, entre os coordenadores, as próprias professoras. Então, a gente tem uma relação, uma conversa praticamente diária de casos, né? Se a escola está controlada ou não, se teve algum sintoma gripal na escola, o período de isolamento de quem teve esse sintoma gripal, o acompanhamento em relação aos testes e sempre essa ligação, se tem mais de um caso ou não por turma. Até o momento, desde que nós temos esse decreto que autorizou o retorno das aulas, não tivemos nenhum vínculo epidemiológico de casos em escola. Então, a situação ela está sob controle, as escolas elas estão preparadas, nós temos um retorno de que as crianças estão usando a máscara, o álcool gel, o distanciamento e a cobrança do serviço de vigilância epidemiológica e sanitária com as escolas é constante. Lembrando que o retorno ele é opcional, o pai só manda a criança
o pai que realmente desejar. Ele é gradativo, então não são todas as turmas das escolas particulares que ainda foram autorizadas a retornar. O modelo ele é híbrido, então ele oferece aquela opção remota, além da aula presencial. As turmas elas são muito controladas e o rigor ele é estabelecido sempre com um critério a mais. Então hoje, um único sintoma isolado, essa criança já não vai para a escola. Então nós temos casos de crianças que são alérgicas, que tem, por exemplo, uma intolerância à lactose, que é um paciente que tem sempre o narizinho escorrendo, a coriza, e aí as mães às vezes questionam, nossa, mas é um sintoma isolado, meu filho sempre tem. Na dúvida, ele não vai para a escola. Então a gente está sendo um pouco mais rigoroso, essas crianças estão sendo até impossibilitadas de frequentar uma aula mesmo tendo um sintoma que é crônico, porque na dúvida, na suspeita, não vai para a escola. Então, é um cuidado rigoroso, em que os pais também estão colaborando, é o retorno que a gente tem no momento. Nada nos preocupa em relação a esse retorno ainda. Mas a qualquer momento, se for necessário, as turmas devem recuar. Então, a partir do momento que a gente correlaciona vínculos dentro de uma sala de aula, por exemplo, 2 casos em que a gente analise e já perceba risco, essa turma precisa ficar suspensa por um período para que retorne com segurança. Até o momento, não foi necessário esse tipo de intervenção em nenhuma escola. Lembrando que as únicas escolas que tiveram plano de contingenciamento autorizado foi, até o momento, as escolas particulares. As escolas da rede municipal estão se organizando para isso. O retorno da volta às aulas ele é permitido pelo Minas Consciente, desde que o início das turmas seja na onda amarela, como foi feito quando foi publicado no mês de fevereiro o decreto pelo município de Andradas. Então, nós retornamos de acordo com o plano Minas Consciente. E pelo plano, somos autorizados a manter enquanto estivermos na onda vermelha. Mas as aulas devem ser suspensas, se porventura voltarmos, regredirmos para a onda roxa. E as novas turmas, por exemplo, da rede municipal, além da aprovação do plano de contingenciamento, só poderão voltar a funcionar se o município estiver decretado aí como onda amarela. É um requisito mínimo para início das novas turmas.